Começando aqui pelo que o Janta comentou, não tem como não começar falando de Americanas. É, Dezembro foi aprovado o plano de recuperação judicial da companhia e foi o grande trigger para a piora do crédito ao longo de 23, na verdade no início de 23, e os desdobramentos, né, da crise de Americanas aumentaram muito a aversão ao risco, e aí naturalmente deflagrou resgates em toda a indústria. Pegando um pouco o que o Peixoto falou agora sobre os resgates em renda variável, o ano foi crítico, né, para a indústria de fundos. A gente viu resgates em série, se não me engano, o pior ano, né, para a indústria de fundos como um todo. E a gente chega no final do ano, olhando para trás, contando uma história bem diferente, né? A bolsa subindo 20%, a gente aprovando um plano, né, de uma varejista, né, em tempo recorde. Não me lembro de outras companhias, sobretudo de varejo, conseguiram aprovar um plano dentro do mesmo ano, né, do pedido de RJ, e os spreads de crédito voltando para patamares um pouco mais relacionados ao risco das empresas. Então, fazendo um apanhado 1º de dezembro para depois falar do ano, o mês de dezembro, o grande driver, né, para a renda fixa como um todo foram as taxas de juros lá de fora, naturalmente dos Estados Unidos. A gente pega lá o 10 anos, né, que é o grande indicador de risco, ele caiu, ele fechou, né, mais de 100 bases, numa sequência de movimentos de queda. E aqui não foi diferente. A gente teve o DI futuro fechando cerca de 30 bips, já aí em final de movimento, porque em novembro o fechamento foi mais de 100 bips. E a gente pegou as NTNBs também, fechando por volta de 30 bips. Aí a parte intermediária que a gente comenta muito ali, até 2028, a inflação implícita ela ficou um pouco estável. As inflações implícitas mais longas até caíram, mas o miolo da curva ali, as inflações implícitas ficaram estáveis porque a B fechou igual ao DI. Naturalmente, isso, né, trouxe retornos muito potentes, né, para os índices de mercado, né? A gente pega os IMAs, né, tiveram um mês de dezembro muito forte, e quando a gente para olhar o ano, retornos acima do CDI. Então, quem manteve uma carteira, eu sempre comento isso, né? Quem fez boas alocações, né, ficou atento aos movimentos, não tentou acertar timing, quem teve uma diversificação de portfólio correta, teve bons retornos, né? Os índices de mercado Ambima rodando perto de 14%, 12%, 14%. E aí, quando a gente para olhar o IDA, os índices de debêntures da Ambima, a gente teve um high, né? Quando a gente pega no pior momento desse índice, ele chegou a operar com cerca de 260 pontos acima, né, da Selic, do CDI, e ele fechou o ano em 195 pontos, né, CDI mais 1,95. Eu comentei no mês passado que ele tinha perdido 2%, né, tinha fechado novembro em 1,99 e fechou novembro em 1,95. A gente vê espaço ainda para esse índice de debêntures da Ambima continuar a fechar o spread. Quando a gente para olhar os fundos, né, da casa, a gente teve performances que variaram ali. A pior performance do ano foi no XP Corporate Plus, que foi por volta de 80, 82% do CDI, mas o que dá um retorno próximo a 11%. E quando a gente para olhar os fundos que tiveram uma performance melhor, foram os fundos que têm menos risco de crédito, aqueles fundos que têm um prazo de resgate mais curto, como os nossos fundos caixa, como o Corporate Light. Esses fundos performaram cerca de 90 a 95% do CDI, entregando retornos acima de 12%. Então, é importante salientar aqui que no pior ano da indústria de fundos, no pior ano da indústria de fundos de crédito, a gente conseguiu entregar retornos em todas as estratégias de 2 dígitos. Então, retornos acima de 10% em todas as estratégias. Lembrando que a gente, né, vai ter uma inflação desse ano aqui fechada abaixo de 5%. Então, retornos reais em todas as estratégias de crédito em renda fixa. E é importante falar disso, porque voltando para o início do ano,
né, a paura que o mercado passou, o comportamento dos investidores, é, isso foi muito negativo, porque isso, né, você aumenta, né, o fluxo de resgate, mas mais uma vez, né, quem parou, viu o gestor, quem conseguiu ter calma naquele pior momento, certamente teve uma carteira com retorno interessante, né? Não mingou ali retornos ruins, por mais que em algumas classes abaixo do CDI, mas ainda retornos robustos para um ano, né, diga-se, tão ruim para a indústria. É, quando a gente para olhar ainda um pouco para trás, falei de Americanas aqui da aprovação do plano por cerca de 91% dos presentes, 97% dos créditos em circulação massiva. A gente viu negociações, renegociações de outras companhias também bem-sucedidas, né? Ficou para esse ano algumas, poucas, mas que a gente acredita que vão ser resolvidas ainda aqui no primeiro semestre. É, E aí, quando a gente olha um pouco para o cenário prospectivo, o Peixoto falou um pouco de lucro das companhias, a gente efetivamente, no que tange, né, última linha, a gente começa a pensar em revisões, sim, e quando a gente para olhar para a geração de caixa livre também, né, muito ainda por conta de um movimento que começou ainda, nem em 23, ainda em 22, né, de otimização de custos, mas aí você tem uma despesa financeira que vai bater menos, é, e, e, e eu realmente acredito né, numa atividade que não tão robusta, mas uma atividade que continua a dar fôlego para as companhias, né? Então, de fato, a gente vê um perfil, né, de risco de crédito nas companhias melhor do que a gente viu nos últimos 3 anos. No que tange os fundos aqui da casa, né, a gente segue, de certa forma, bem parcimonioso nas alocações. O mercado primário voltou com bastante força. Os meses do último TRI foram meses bem fortes de emissões de empresas. A gente fechou o ano, deixa eu pegar um número aqui, a gente fechou o ano com mais de 200 bilhões de reais, né, emitidos, né, pelas companhias, abaixo, é, abaixo do ano passado, que foi, fechamos o ano com 240 bilhões de reais emitidos, abaixo dos 268 bi do ano passado, tá? Mas de toda forma, mostrando a robustez do mercado, e o apetite, né, para ativos de crédito. A gente olha as companhias, né, aquelas companhias que têm um perfil de crédito mais resiliente, com geração de caixa resiliente, são no setor de utilities, né, rodovias, etc., já conseguindo emitir em taxas bem fechadas, abaixo de CDI mais 1,5. Nesse nível, a gente, né, tem sido bem parcimonioso, como eu comentei, né? A gente precisa entender ainda se essa dinâmica ela veio para ficar, mas de toda forma, quando a gente olha, né, um estoque de ativos que eu venho comentando bastante, que é o estoque de CDBs nos bancos, né, a gente entende que com a Selic em queda vai haver uma migração desses ativos para ativos de risco, né, fundos de crédito, fundos de renda variável, fundos multimercados macro. Então, com isso, a gente entende que isso deve manter, né, a atração para os títulos corporativos. Ainda olhando esse estoque, né, a gente decidiu manter o nosso fundo de bancos abertos, porque, enfim, a gente se tornou mais construtivo para as letras financeiras, etc., justamente por conta disso, né? Se tem uma migração, se você tem uma não renovação, né, pela pessoa física de CDBs, os bancos, né, vão ter que continuar a refinanciar. Então, certamente, esse fluxo indo para fundos, eles acabam indo para letras financeiras, e aí, naturalmente, você vai ter ali um mercado com ativos. E aí a turma vai exigir um pouco mais de prêmio, né, naturalmente, e aí a gente ficou mais construtivo para essa classe de ativos. É, no que tange a renda fixa como um todo, pessoal, o Bruno comentou sobre
né, estarem reduzindo posições em juros, né, acho que no direcional de juros, não é o que a gente faz aqui na renda fixa. Basicamente, a gente tenta encontrar posições com boas taxas de carregamento e, eventualmente, com algum ganho de capital. A gente continua é, ali com uma posição nos fundos, né, sobretudo de previdência, que tem risco de mercado, nas NTNBs intermediárias. A gente reduziu um pouco em novembro, dezembro, a gente vem operando em volta dessa posição, mas eu realmente acredito que nesse início de ano, né, a gente vai ter leituras de inflação que tem sazonalidade, etc. É que na média ali, pegando, né, 3 meses, devem ficar acima de 0,40. Isso adicionado aos cupons de juros ali, né, de 5, 5,5% nas NTNBs, vão trazer uma taxa de carregamento muito boa, né, para esse mês. Isso a gente entende que traz demanda também para os papéis. E até falando do juro real, aqui o Genta comentou um pouco do juro neutro, quem sou eu para entrar nessa discussão, mas eu realmente acredito que a gente pode ter um juro real mais baixo, né? Sobretudo porque a gente acredita numa inflação um pouco mais alta. Então você pode ter um juro real ex-post, ele mais baixo, o que favorece também você ter uma posição no juro real, né? Nas NTNBs e nas debêntures indexadas ao IPCA. Então essa é uma posição que a gente continua realmente carregando nos nossos books. E aí trazendo um paralelo aqui, né, para as debêntures, incentivadas, né, para as debêntures 12431, a gente segue bem construtivo para essa classe de ativos, por conta de todo o fluxo que eu comentei, né, por conta dos spreads que elas vêm operando. A gente para olhar o índice de debêntures da Ambima, das debêntures de infraestrutura. Esse índice fechou o mês de dezembro com 107 pontos, ou seja, 1,07% acima das NTNBs. A gente acha isso muito atraente, lembrando que esse negócio é isento, né? Então você tem que fazer o gross up do imposto de renda. É, e a gente acredita que esse índice vai continuar também, né? Você tem um ganho de capital aí para ser exercido. A gente vê as emissões, sobretudo, mais uma vez, do setor de utilities aí operando com 50, 60 bips acima da B, então a gente vê um espaço para esse índice fechar, fora o juro real que eu comentei, né? Então, é uma classe de ativos que a gente está super construtivo, pelas características dela própria e também pela isenção do imposto. Então, a gente acha que deve ter, né, um inflow interessante para essa classe de ativos, para os fundos, para as debêntures direto e etc. E para finalizar aqui, pessoal, olhando para frente, né, definitivamente a gente percebeu ao longo do ano uma maturidade grande, né, do mercado de capitais no que tange renegociações, rolagens, né, e um mercado muito mais construtivo, quando as companhias precisam, de certa forma, endereçar problemas de curto prazo de liquidez. Então, a gente olha o ano de 2023 com o copo meio cheio, porque a gente notou como o mercado foi construtivo com as companhias, conseguindo resolver os problemas, conseguindo buscar o que era melhor para os seus investidores, para os seus cotistas, e não à toa, né, a gente fechou o ano muito melhor do que a gente começou, não só em termos de resgates e de retornos, mas também, né, eu acho que cobrando transparência e governança das companhias. Então, tenho certeza que o investimento em crédito, o investimento em dívida corporativa, começa o ano de 2024 muito melhor do que começou o ano de 2023. Então, essa foi a geração que eu queria passar para vocês, pessoal.